aí, pessoal, questão de número 5 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Particularmente, eu achei essa questão elegante. Ela trabalha mais a questão geométrica, né, de uma molécula. Nesse caso aqui, a molécula de amônia, que vai ser dada aqui por essa figura. Então, nós temos aí a figura da nossa molécula de amônia. E ela diz o seguinte, né? São 3 átomos de hidrogênio que formam um triângulo equilátero. Então, nós temos ali uma base com um formato geométrico de um triângulo equilátero. Com o centro do triângulo, há uma distância de 9,4 vezes 10 a menos 11 metros de cada átomo de hidrogênio. O átomo de nitrogênio está no vértice superior de uma pirâmide, com três átomos de hidrogênio formando a base. Foi o que eu acabei de falar. A razão entre as massas do nitrogênio e do hidrogênio é de 13,9. E a distância nitrogênio-hidrogênio é L igual a 10,14 vezes 10 elevado a menos 11 metros. E aí, qual é a coordenada x e y do centro de massa da molécula de amônia? Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é uma análise geométrica da estrutura dessa molécula. As interações químicas, né, eletroquímicas entre elas que a mantém unida, permite ficar nesse formato de pirâmide. Então, nós temos aqui uma base com um triângulo equilátero, ou seja, isso significa que todos os seus lados têm o mesmo comprimento. Não necessariamente esse comprimento é equivalente à distância entre os hidrogênios e o nitrogênio, embora eles estejam à mesma distância, L. A distância do centro dessa base para qualquer um desses hidrogênios é D, dada ali por 9,4 vezes 10 elevado a 11 metros. Então, esse hidrogênio está a uma distância do centro da base D, esse também e esse também. E cada um desses hidrogênios está a uma distância L do nitrogênio. Vamos pegar aqui algumas análises, como, por exemplo, uma visão de cima dessa molécula. Então, se a gente observar de cima, veja que a gente tem aqui o eixo Y na visão, digamos assim, de perfil, o eixo Y na vertical e o nosso eixo X numa base. Né? Não vamos dizer na horizontal, porque ele está aqui meio que voltado um pouco mais, digamos assim, para dentro da tela, né? Se você visualizar isso como uma figura em 3D. Observando de cima, né, de cima do eixo Y, então aqui nessa figura aqui, onde você vê o nitrogênio no centro da imagem, seria como se você estivesse vendo a visão top-down, ou seja, de cima, onde o eixo Y, nesse caso, estaria saindo para fora da tela do seu computador ou do seu celular. E quando você nota, você vê aqui que o triângulo equilátero, né, forma essas posições aqui relacionadas ao nosso eixo X e Z, que estão na base. E aí vamos continuar nossa análise. Nós temos o seguinte: a razão entre a massa do nitrogênio e do hidrogênio é 13,9. Isso significa que o nitrogênio é 13,9 vezes mais maciço que o hidrogênio. Guarda essa informação. Nós temos aqui também esse triângulo retângulo formado entre a distância do hidrogênio até o centro da base do triângulo, a distância entre o nitrogênio e o nitrogênio e a altura do nitrogênio em relação ao centro do triângulo que se encontra na base. Por Pitágoras, a gente tem como calcular a altura em que o nitrogênio se encontra. E, portanto, a gente assim obtém a coordenada y desse átomo. Então, nós temos ali L, que é o comprimento da distância entre o nitrogênio e o hidrogênio. Y, que vai ser a nossa altura do nitrogênio em relação ao centro da base do triângulo. E D, que é a distância de qualquer um desses hidrogênios em relação ao centro do triângulo equilátero.
né? Você pode fazer isso com qualquer um desses hidrogênios aí. Como a gente quer a altura do nitrogênio, isola ele da nossa equação, e nós temos que ler a raiz da diferença do cateto, L, que L ali representa cateto, menos a hipotenusa. Cada um desses termos elevado ao quadrado. A gente sabe o comprimento L e o comprimento D. Então, resolvendo, nós temos que a altura do nitrogênio, a posição dele no eixo Y, é de 3,8 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Então, guarde também essa informação. Pois a gente precisa saber a posição x e y de cada um desses átomos. Se a gente olhar ali voltado para a figura de novo, vista de cima, podemos assim dizer, nós temos o seguinte, que do ponto de vista de cima do eixo Y, o nosso nitrogênio está na origem dos eixos X e Z. Embora Z aqui não nos é interessante, né? Porque a gente só quer as coordenadas X e Y do centro de massa. Então veja que um dos hidrogênios está sobre o eixo X. E os outros dois estão aqui fora desse eixo, descentralizado do eixo X. Estão aqui com uma coordenada XZ. Mas a gente pode tratar esses dois hidrogênios como sendo um corpo só sobre o eixo X. Como o hidrogênio da ponta de cá está a uma distância D do centro, da origem, olhando de cima, e a gente sabe que os outros hidrogênios estão a essa mesma distância, a gente pode tratar esses dois como sendo um corpo só, considerando como a posição do centro de massa entre eles dois, que seria aonde, não é? Seria ali, no meio da distância entre esses dois hidrogênios. E a gente sabe, pela configuração de um triângulo equilátero, que a altura, podemos assim dizer, ou a posição do centro de massa de um triângulo equilátero é um terço da sua altura, ou seja, h sobre 2. Coloquei aqui a altura h sobre 3, né? Um terço sobre 3. Ou seja, a distância desse ponto aqui até o centro do nosso triângulo equilátero, que se encontra no centro dos eixos, é h sobre 3. Então, essa distância d ali pode ser dada como sendo o quê? 2 terços de h. Esse d aqui, esses lados d de cada um do triângulo, né? A distância de cada um do hidrogênio ao centro. Então, substituindo ali na nossa posição do centro, isso significa que essa parte de cá do nosso triângulo está a uma distância do centro d sobre 2. Então, a gente tem aqui a localização do nosso centro de massa entre esses dois hidrogênios, tanto aqui na visão de cima quanto nessa visão aqui. Então, essa posição aqui, d sobre 2, é como se fosse o centro de massa entre essas... É como se fosse, não. É o centro de massa entre esses dois átomos. Então, podemos tratar essa posição aqui como sendo a massa dos dois hidrogênios estando nessa posição, pois ele é o seu centro. Dito isso, a gente pode aplicar agora a equação do centro de massa, pois a gente tem agora, em vez de ser 4 corpos, a gente tem 3. O centro de massa entre esses dois hidrogênios vai ser 1, a posição do nitrogênio e o outro hidrogênio que está sobre o eixo X. A gente teve que fazer isso porque esses dois aqui, eles não estão apenas no eixo X e Y, eles também estão sobre um eixo Z. Então, para reduzir o nosso problema apenas para os eixos X e Y, tive que fazer tudo isso aqui. Agora sim, vamos aqui especificar quem é quem, cada molécula é qual aqui, né, de qual termo, para a gente substituir e resolver o problema. Vou fazer da seguinte forma. Esse ponto aqui vai ser o nosso objeto 1, que vai ter massa 2, né? Que é o centro de massa entre esses dois hidrogênios. Por simetria, então,
aqui vai ter o valor 2mH, duas vezes a massa do hidrogênio. O objeto 2 vai ser o nosso nitrogênio e o objeto 3 vai ser o nosso nitrogênio e hidrogênio sobre o eixo X. Então, fazendo as substituições, nós temos o seguinte. A massa 1, que é a massa aqui do centro de massa entre os dois hidrogênios aqui, que é 2m, d sobre 2 é a sua posição, d sobre 2 no eixo X. Lembrando que o sentido positivo do eixo X é para cá, para a direita, né? Então, como eles estão aqui para o lado esquerdo, né? Após a origem, então esse valor aqui é negativo, tá? Então, isso aqui é um menos d sobre 2. E aí fica aqui, menos 2m hidrogênio sobre 2. Mais a massa do nitrogênio e a sua posição no eixo X, que é zero. Ele está aqui na origem. Então, sua posição é zero. Mais a massa do hidrogênio, aqui que está sobre o eixo X, vezes a sua localização nesse eixo, que é d, a distância d dele em relação à origem, sobre a massa dos dois hidrogênios, né? Que a gente fez ali a análise do centro de massa entre eles dois, para colocar ele sobre o eixo X, mais a massa do nitrogênio, mais a massa do outro hidrogênio que sobrou. Continuando, né? A gente pode ali cortar aquele 2 sobre 2, o quociente entre eles é 1, então eles não vão influenciar. Ali, o termo do nitrogênio some, né, porque é zero, né, qualquer coisa multiplicada por zero é zero, então fica apenas a massa negativa, digamos assim, com o valor negativo por conta da posição, né, do hidrogênio, multiplicada por D, mais M. Isso aqui já vai dar zero, né? Vocês já veem aqui que numerador, não importa aqui o que vai acontecer aqui embaixo. Aqui em cima nós temos dois números iguais, com sinais diferentes, então o resultado é nulo. E aí, não importa, né? Você divide zero por qualquer número, o resultado final vai ser sempre zero. Então a posição X do centro de massa é zero. Então a gente sabe aqui que o X do centro de massa está na posição zero. Então, vamos agora para o Y. Então, isso significa que o centro de massa está ao longo do eixo Y. Então, vamos para ele. No eixo Y, pegando aqui a nossa equação, vamos substituir termo a termo, levando em consideração o mesmo raciocínio aqui na letra A. Então, nós vamos ter o seguinte. No eixo Y, veja que os três hidrogênios estão aqui numa base XZ. Então, eles não têm altura. Então, a posição deles no eixo Y é zero. Então, você tem a massa dos dois hidrogênios aqui, o centro de massa dele está sobre o eixo X, negativo. Então, não tem altura em Y, então sua altura é zero. Então, 2m hidrogênio vezes zero. Mais a massa do nitrogênio, tá aqui ele, com altura Y. Aqui ele tem uma altura no eixo Y, que a gente descobriu aqui ó, no nosso retângulo em amarelo. 3,8 vezes 10 a menos 11. Mais a massa do outro hidrogênio que sobrou, né, que ele está aqui nessa imagem e aqui nessa imagem. Que no eixo X ele está a uma distância D, mas no eixo Y ele está a uma altura zero. Né? Ele está aqui ó, ao longo do eixo X, então a altura zero em Y. Então zero. Sobre a massa de todos eles. Né? Dos dois hidrogênios, mais o nitrogênio, mais o outro hidrogênio que sobrou. Resolvendo aqui, no numerador, a gente tem apenas a massa do nitrogênio, que é quanto? 11,9 massas do hidrogênio. Então, substituir. 11 não, 13. 13,9 massas do hidrogênio, vezes a sua posição. Sobre a soma de todas as massas. Aí aqui eu tenho duas vezes a massa do hidrogênio, que é aqui. Substituir aqui também no denominador, a massa do nitrogênio é 13,9 vezes a massa do hidrogênio, mais o hidrogênio escanteado. A gente pode fazer essas somas ali no denominador, substituir o nosso y pelo seu valor, né, que é 3,8 vezes 10 elevado a 11. A gente tem multiplicações ali entre massas, quer dizer, quociente entre massas iguais, então vai dar 1, elimina e resolve a expressão. Vai ficar 3,9 vezes a nossa notação científica ali, 3,8 vezes 11 elevado a menos 11, ou vezes 10 elevado a menos 11, pelo amor de Deus, sobre 16,9.
Então, isso vai dar 3,13 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Essa é a coordenada y do nosso centro de massa. Então, veja que o centro de massa dessa molécula está ao longo do eixo y a 3,13 vezes 10 elevado a menos 11 metros do centro aqui, né, da origem do nosso sistema de coordenadas. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado na compreensão dessa questão. Se você gostou, curta e compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo. E até a próxima.